Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Que bênção ter você conosco hoje. Pegue sua Bíblia, acomode-se e ouça. Quando Oséias pregava seus sermões tão corajosos e importantes, num tempo em que a idolatria era o grande pecado do povo do Reino do Norte, e além da idolatria, o povo de Israel também vivia na imoralidade. Oséias foi muito direto quando pregou. Ele disse: os israelitas, mesmo quando acaba a bebida, continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Você é bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. Em nosso último programa, fizemos uma introdução ao estudo do profeta Oséias. Ouça como Oséias pregava. O mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria, a capital de Israel, ficam revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. São todos adúlteros, queimando como um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. O povo de Israel estava parecendo um bolo assado por fora e cru por dentro, ou seja, não prestava para nada. Conheço a história de um pastor que pastoreava uma igreja. Todo ano os membros se reuniam para se decidir se o pastor ia continuar ou não. Um dos líderes da igreja era o porta-voz. Decidimos que queremos o Senhor no próximo ano. O pastor disse: fico feliz em ouvir isso e ver que vocês estão satisfeitos com o meu trabalho. Ao que a liderança respondeu: nós não dissemos que gostamos do seu trabalho nem seu ministério, hein? Na verdade, alguns acham que a igreja nem precisa de pastor. Ter um pastor como o Senhor é nada, dá na mesma. Oséias falou a mesma coisa de Israel. Seu povo não vale nada. Ele sempre foi muito direto em suas pregações. Israel é devorado, agora está entre as nações como algo sem valor, foi para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Essa última frase, usada hoje como ditado, veio de um dos sermões de Oséias. Você sabia? Estudando Oséias, descobrimos qual era o sentimento de Deus em relação aos reis. Toda a sua impiedade começou em Gilgal. Foi em Gilgal que o povo pediu um rei a Samuel. De fato, ali os odiei. Por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Era assim que Deus se sentia em relação aos reis que Israel tinha escolhido. Vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros, o fragor da batalha se levantará contra vocês de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas. Esse era um aviso do cativeiro pelos assírios. Oséias foi duro com os sacerdotes. Eles se alimentam do pecado do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oséias, todos eles culparam os líderes espirituais de Israel pela decadência moral e espiritual do Reino do Norte. Além de todos os sermões de Oséias, seu livro também traz muitas ilustrações. Você observará a profecia que se revela por trás do seu simbolismo. Por exemplo, os nomes dos filhos que Oséias teve com Gomer têm significados importantes. O primeiro chamava-se Lo-Ruamá, que quer dizer, acabou a misericórdia. Isso significa que o cativeiro assírio estava vindo e Deus não mostraria misericórdia quando isto acontecesse. Lo-Amim significa não meu. Por causa do tipo de relacionamento que Oséias e Gomer tinham, ele não sabia se os filhos eram mesmo dele.
Por isso Oséias chamou o segundo filho de Lo-Amim. Os estudiosos dizem que esses nomes trazem uma profecia. Lo-Amim refere-se a um período da história em que os judeus não serão mais o povo escolhido de Deus. É o que vemos hoje. Paulo refere-se a esse período nos capítulos 9 a 11 de sua carta aos Romanos e explica que, devido ao fato do povo hebreu ter rejeitado a Deus, Deus se voltou para o povo gentil, que quer dizer não judeu. Alguns chamam este tempo de o grande parêntese. Deus está castigando os judeus por terem se afastado dele, voltando-se para o povo gentil. Depois que Deus já tiver alcançado um número suficiente de gentios para castigar Israel, ele se voltará para Israel novamente, que será totalmente salvo. Todos os profetas que tratam deste assunto profetizam o retorno de Israel para Deus e de Deus para Israel. Esse período de afastamento entre Deus e o povo de Israel é chamado por alguns estudiosos de tempo do Lo-Ami. Nos dias de hoje, Deus está falando Lo-Ami. Eles não são mais o povo de Deus, mas está aproximando-se o dia quando o povo judeu será novamente o povo de Deus. Preste atenção em mais esse grande sermão de Oséias. Não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça entre os seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor soprando desde o deserto. Sua fonte falhará e o seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Esse texto faz referência à conquista pela Síria. A conquista de Samaria e o cativeiro do povo pelos assírios seria o fim de tudo. Oséias profetizou que eles não retornariam do cativeiro e o povo do reino do norte nunca mais voltou. Junto com Paulo e outros profetas, Oséias também profetizou o retorno espiritual do povo de Deus nos últimos dias. Mesmo não falando sobre o retorno do reino do norte do cativeiro assírio em 70 anos, como aconteceu com o reino do sul, Oséias ainda tinha uma palavra de esperança para aquele povo. Todos estes profetas tinham uma mensagem de esperança. Mas para dar essa palavra de esperança, Oséias teve que falar dos últimos dias, sobre os dias em que haverá um retorno espiritual do povo de Israel para Deus. Este retorno ainda não aconteceu. Hoje, quando visitamos a Terra Santa, constatamos que o retorno geográfico do povo hebreu para sua terra já ocorreu, mas ainda não aconteceu o retorno espiritual. Isso ainda vai acontecer. Este retorno espiritual ainda está no futuro. Oséias pregou esta mensagem de esperança. Ele disse: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. É claro que Oséias estava se referindo a um acontecimento dos últimos dias. Naquele dia eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Oséias estava profetizando o retorno espiritual do povo de Israel. Ele está profetizando sobre algo que ainda hoje não aconteceu. A volta do povo do reino do norte de Israel para Deus e Deus para o povo. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Quando estudamos os 12 últimos profetas, descobrimos que todos eles previram o retorno espiritual e a restauração de Israel, mas muitas dessas profecias ainda não se cumpriram. Zacarias profetizou o dia em que o povo judeu terá grandes pregadores, como eles foram nos dias dos 12 profetas. Zacarias diz que está chegando o dia e que será como era antes. Ele profetiza que as pessoas pegarão um judeu pela roupa e lhe dirão, Deus está com você, e desejarão ouvir a palavra de Deus. Isso ainda não aconteceu. Quando Oséias fala da dor do seu coração, da dor do amor de Deus por Israel, ele fala assim, como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos dos outros, Israel? Meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão.
Oséias chama o povo de volta para Deus. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Ele convoca o povo para se acertar com Deus. Semeiam a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Quando o povo do Reino do Norte estava prestes a sofrer o castigo de Deus por meio do cativeiro assírio, Oséias diz a eles que Deus nunca quis que eles tivessem reis. Oséias os lembra que foram os reis que causaram tantos problemas. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. E agora? Onde está o seu rei que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? Aqui Deus diz que não queria rei para eles. Dei-lhe um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. Às vezes Deus se refere a Israel como Efraim. A culpa de Efraim foi anotada, seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhe dores como as da mulher em trabalho de parto, mas é criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abriga. Esta ilustração da mulher em trabalho de parto é muito bonita e objetiva. Oséias estava dizendo que Deus queria que o povo se voltasse para ele, que se arrependesse para que ele pudesse restaurá-los espiritualmente. Mas eles foram como o bebê no útero da mulher, dizendo, não quero nascer. E por isso lutaram contra o parto e se recusaram a nascer. Esta é uma metáfora muito objetiva e clara. Imagine a situação. Uma criança no ventre de sua mãe que poderia nascer e experimentar a vida, mas essa criança não sabe como é o mundo lá fora. E ela não quer nascer. É assim que muitas pessoas estão espiritualmente, como um bebê no útero da mãe lutando contra a ideia de nascer. Depois de fazer todos esses sermões maravilhosos e principalmente de falar do amor de Deus, Oséias finaliza sua pregação dizendo: quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. No livro de Oséias temos uma alegoria. Segundo a definição de alegoria que nós já apresentamos, não estamos dizendo que esta alegoria seja um mito, nem que não tenha acontecido. Lembre-se que uma alegoria é uma história na qual as pessoas, lugares e fatos têm outro significado. Se a história de Oséias aconteceu literalmente ou não, não importa. Sua vida certamente tem um significado alegórico. A experiência de Oséias foi uma alegoria dolorosa. A mensagem dessa experiência tão dolorosa é o amor de Deus. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.